Louvado seja Deus pelo seu amor para conosco, pela sua graça, pela salvação. Louvado seja o nome do Senhor pela existência da Igreja Batista ali Norte e das demais igrejas bíblicas, verdadeiras, espalhadas neste mundo, que pregam a verdade, que pregam a salvação. E ainda bem que existem igrejas verdadeiras, porque também existem igrejas falsas. Não se iluda, meu querido, nem todas as igrejas que você vê por aí é verdadeira. Tem muita gente que prega inverdade, tem muita igreja que prega heresia, são enganadores. Mas Deus não engana ninguém. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é luz que ilumina a nossa alma e o nosso coração. E eu gostaria de trazer brevemente uma reflexão voltada para a igreja do Senhor, sobre como nós devemos agir, tanto como igreja, como crentes, como instrumentos de salvação que somos. Mas só para lembrar, meu querido amigo, só Jesus Cristo salva. Não há outro quem possa salvá-lo. Não é o bispo, não é o pastor, não é o padre, não é Buda, não é Maomé. O caminho para o céu, meu querido amigo, é somente Jesus Cristo. Depois leia Atos capítulo 4, verso de número 12. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, não precisa abrir, a palavra de Deus diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que a Bíblia já nos diz neste e em tantos outros versículos da palavra de Deus, em tantos textos, é que a igreja de Jesus deve levar a palavra aos perdidos, para que eles possam crer em Jesus, para que eles possam se tornar discípulos de Jesus, e assim que eles também façam outros discípulos. E assim há multiplicação de vidas em Cristo Jesus. A Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira tem enfatizado muito isto nos últimos anos. A multiplicação de vidas. E pensando nisso, eu gostaria de meditar com a igreja do Senhor sobre o tema atribuições de uma igreja missionária. E eu quero convidá-los a abrir a bendita palavra de Deus em Atos, capítulo 3. E eu estarei lendo a partir do versículo de número 1 até o versículo 10. É um texto muito bonito, que trata sobre a cura de um coxo, onde Pedro e João foram instrumentos de Deus na vida daquele homem. Atos capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés
e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Este é um texto muito claro, muito conhecido, que fala a respeito da cura de um coxo que vivia há muitos anos à porta da igreja pedindo esmolas. E que num dia especial, e eu digo um dia especial porque quando Jesus entra na vida do homem, esse dia realmente é um dia muito especial. Aliás, é mais do que especial. E nesse dia especial, este homem coxo foi alcançado pela graça, pelo poder de Deus, que curou a sua enfermidade, mudou a sua vida. E Pedro e João foram instrumentos para isso. E uma nova história, uma nova vida surgiu para aquele homem que antes sofria. Mas depois que ele recebeu o poder de Jesus, ele passou a ser feliz. Eu gostaria de trazer algumas aplicações deste texto, trazendo para a igreja nos dias de hoje. Em primeiro lugar, uma igreja missionária deve enxergar os aleijados. Olha aí o verso de número 4. E Pedro com João, observe agora, fitando os olhos nele, fixando, firmando os olhos nele, disse: olha para nós. Eu quero destacar as palavras fitando os olhos nele. Meu querido, uma igreja missionária, ela deve enxergar os aleijados. Mas eu não me refiro a uma comodidade física, mas os aleijados espirituais. Quem são estes? Entendamos, meus amigos, que são todos aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que estão prostrados no pecado. Aqueles que estão perdidos, vagando sem rumo, sem direção, sem Jesus. Estes são os paralíticos, estes são os aleijados espirituais. Pedro e João estavam indo à igreja quando viram o homem coxo. Ou seja, Pedro e João, homens de Deus, enxergaram aquele homem sofrido. Você, meu querido amigo, você tem enxergado também um perdido pecador que está próximo a você? Você tem enxergado os aleijados espirituais que muitas vezes estão ao seu lado? Quem sabe dentro da sua própria casa? Você tem olhado, você tem fixado os olhos neles? Tem igreja que vê tanta coisa, menos o perdido pecador. Igrejas que se preocupam com tantas coisas, menos o perdido pecador. E eu sinto muito lhe informar, mas esse tipo de igreja não pode ser uma igreja missionária. Uma igreja que não prega salvação. Uma igreja que não prega que o homem precisa se arrepender de seus pecados. Que ele precisa pedir perdão a Deus. Que ele precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Se uma igreja não prega que Jesus é a salvação, que não há outro meio de ir ao céu senão por Jesus Cristo, ela é uma igreja sem visão, ela não é uma igreja missionária. E eu vejo tantas igrejas falar de tantos assuntos, principalmente de prosperidade.
assuntos disso, daquilo, mas não estão pregando a salvação. Sabe o apelo que se faz no final de uma mensagem evangelística? Muitos já não sabem mais como fazer. A renúncia precisa ser pregada. O arrependimento, o pecado, precisa ser combatido o pecado. A igreja precisa levar as pessoas, os aleijados espirituais, a reconhecerem a sua condição, que estão prostrados no pecado, que estão perdidos, para que eles possam se levantar, não para o pastor, não para o missionário, mas para o Senhor e Salvador Jesus. Muitos estão preocupados, muitas igrejas estão preocupadas em receber mais o vil metal, e se esquecem da alma que está perdida. Há muitos aleijados próximos a nós, meus irmãos. Quem sabe alguém dentro da sua casa. Quem sabe alguém do seu lado aí agora, assistindo esse culto, participando. E você crente em Jesus. Você é a igreja, meu querido. Você é instrumento de Jesus aí na sua casa. Você pode ser instrumento de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Não é a Junta de Missões Nacionais, não é a Convenção Batista Brasileira, não é a igreja local, não é a comissão de evangelismo de uma igreja somente que faz missões. Nós todos, igreja de Jesus, nós somos instrumentos de Deus para trazer o perdido pecador para perto de Jesus. Você não precisa esperar a comissão de evangelismo se reunir para poder sair e pregar. Você não precisa um tema de uma campanha missionária da Junta de Missões. O que você precisa é abrir a boca, é falar de Jesus, é testemunhar com a sua vida que Jesus salva. Você pode ser instrumento de salvação para o seu marido. Você pode ser instrumento de salvação para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa. O campo missionário está aí. De vez em quando eu digo aqui do santuário da igreja, quando os cultos acabam, que nós estamos saindo para o nosso campo missionário. Daquela porta em diante, ali começa o nosso campo missionário. E ali estão muitos aleijados espirituais. Aquele homem estava o tempo todo na porta da igreja. Muitos certamente passavam por ele, mas como se ele não estivesse ali. Outros até paravam de forma breve. Possivelmente lhe davam esmolas, dinheiro. Mas não era de dinheiro que aquele homem precisava. O que ele realmente precisava era de Jesus na sua vida. Muitos que vêm às portas das igrejas pedir dinheiro, na verdade eles precisam de algo acima do vil metal. Eles precisam de Jesus. Às vezes temos tantas oportunidades de falar de Jesus, meus irmãos, mas não falamos. E eu me incluo. Às vezes eu chego em casa e digo para minha esposa, poxa, eu poderia ter falado, eu poderia ter aproveitado aquela oportunidade. Falamos tanto de futebol, falamos tanto de política, tanto de tantas coisas, mas falamos pouco de Jesus. Precisamos aproveitar as oportunidades, meus amigos, que até os próprios ímpios nos dão. Teve um dia que eu estava com um irmão aqui na pracinha da igreja, aqui na frente do santuário do templo, nós temos uma pracinha. E eu e este irmão, nós fomos ali falar com duas pessoas que estavam sentados no mesmo banco. E quando nos apresentamos, quando falamos que somos da igreja Batista ali Norte, que queríamos falar de Jesus, um rapaz, ele falou, não quero ouvir, e saiu. Foi até mal educado. O outro foi ao contrário, ele disse, pode falar. Podem falar porque eu quero ouvir. E a mensagem foi pregada para aquele que deu oportunidade para isso.
Uma igreja missionária, meus irmãos, é aquela que olha o perdido pecador com amor, com compaixão. A igreja pode ter outras realizações, olhar para outras coisas, é claro, sim, pode. Mas a igreja missionária, ela prioriza em todas as realizações o Evangelho de Jesus. Ela tem sempre como foco principal, em sua missão, a proclamação do reino de Deus. Pedro e João olharam aquele homem com o coração. Você tem olhado o seu próximo com o coração ou você tem olhado apenas por olhar? E quando eu digo olhar com o coração, eu estou me referindo a você olhar com compaixão e com a autoridade do Espírito Santo. Nós precisamos olhar os perdidos com amor, com compaixão e com a autoridade do Espírito Santo. Autoridade não no sentido de que você seja melhor do que o seu próximo. Não no sentido de que você seja melhor do que alguém que esteja perdido no pecado. Mas no sentido de você poder pregar o que há de melhor na sua vida, o que há de melhor em você, que é Jesus. Ele sim é melhor do que tudo e todos. Autoridade no sentido de você ter a presença do Espírito Santo na sua vida, de você ter a salvação em Cristo Jesus, para que você possa falar aquilo que você vive, para que você possa falar o que Jesus fez na sua vida, e o que Ele pode fazer na vida do seu próximo. Agora tem um detalhe, existem aleijados fora e dentro das igrejas. Pessoas que até estão muito tempo dentro das igrejas, ou seja, participam há muitos anos dos cultos, de algumas atividades, mas que ainda não foram tocados pelo poder de Deus. Gente que depois de 10, 20, 30, 40 anos chega para o pastor e diz: pastor, agora que eu me converti. Gente perto do altar, mas distante de Deus. Pessoas perdidas dentro da igreja. Estão ali porque acham os hinos bonitos. Gostam dos instrumentos. Porque acham os irmãos simpáticos, agradáveis. Porque se simpatizam com o pastor A ou com o pastor B. Mas que ainda não experimentaram de fato uma conversão em Deus. Precisamos ver esses aleijados também, meus irmãos. A fim de tratá-los, para que eles possam experimentar o poder salvador, restaurador, vivificador de Jesus Cristo. Em segundo lugar, uma igreja missionária, além de ver, deve ser vista também. O templo da Igreja Batista ali Norte, aqui em Brasília, é muito iluminado. A fachada da igreja ela é iluminada toda noite. A placa da igreja principal é iluminada toda noite. A parte dos fundos da igreja também é iluminada toda noite. Mas não é esta iluminação que eu estou falando. Não é nesse sentido do templo ser visto. Isso é importante também. Mas eu estou me referindo agora à igreja. Não me refiro agora às paredes de um templo, mas à igreja que somos nós, os salvos em Jesus Cristo. Olha aí o que diz o próprio verso de número 4. Presta bem atenção, olha só que coisa especial. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Eles viram, mas eles pediram para também serem vistos. A igreja precisa ser vista. A igreja precisa ser conhecida. Você precisa ser conhecido como crente e filho de Deus. As minhas ovelhas aqui sabem de um exemplo que eu tenho dado. Dei durante 2 vezes em 2 sermões. Sobre um rapaz de uma igreja grande. Líder de louvor, ativo em sua igreja, ele trabalhava no metrô da sua cidade.
E talvez ele nunca imaginou que o pastor da sua igreja, uma igreja grande, fosse andar de metrô. Mas aquele dia, o pastor resolveu ir para algum lugar e ele usou o metrô. E quando ele avistou aquele jovem, a sua ovelha, líder do ministério de louvor, ele chegou com muita alegria dizendo: nossa, que alegria poder encontrá-lo. E aquele jovem estava com os seus colegas de trabalho. E aquele pastor disse: olha, vocês são privilegiados com este jovem. Ele é uma bênção lá na igreja. Ele é líder de louvor, ele participa, ele é meu braço direito na igreja. E aqueles colegas então viraram para ele e falaram: ué, você é crente? Nós não sabíamos. Eu não entendo por que tem crente que se esconde. Por que será? Será que é mau testemunho? Lá em Mateus capítulo 5, verso 15, a palavra de Deus diz: ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Imagine, você precisa de luz para enxergar as coisas, então você vai acender uma lamparina. Por acaso você vai cobrir com um cesto? Vai adiantar alguma coisa? Vai iluminar o ambiente? Não vai. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Mateus 5, verso 15. Igreja escondida do povo não é vista pelo povo. Isso é lógico. Se você tem vergonha de dizer que é crente, tem alguma coisa errada. Eu apanhei muito na escola porque eu dizia que era crente. Na minha época, eu era o único crente da minha sala. Hoje não, hoje está mais fácil. Hoje tem muito mais gente, graças a Deus. Uma igreja missionária deve ser vista pela população. Uma igreja missionária deve ser vista pelos perdidos. Cristo deve ser visto através do seu testemunho, do seu agir, do seu falar. Nós precisamos estar em lugares adequados para que as pessoas possam ver em nós a luz do Senhor. Através das nossas vidas, refletida em nosso coração. E o melhor lugar para que a igreja possa estar, para que eu e você, para que nós possamos estar no lugar mais adequado, é no centro da vontade de Deus. Em terceiro lugar, uma igreja missionária. Uma igreja que é missionária, ela é cheia do poder de Deus. O verso de número 6 diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha que mensagem especial de Pedro e João. Não é no nome do bispo, não é no nome do apóstolo, não é no nome do pastor, não é no nome do presidente da convenção, não é no nome do executivo da junta de missões, não é no seu nome. É no nome de Jesus. A igreja tem autoridade para fazer missões no nome de Jesus. Porque nós recebemos a virtude, a autoridade, o poder do Espírito Santo a partir do momento que entregamos as nossas vidas a Ele. E a partir daí somos revestidos de autoridade, não por méritos próprios, mas na dependência de Jesus Cristo. Quando Pedro e João disseram para aquele coxo: levanta-te e anda, eles não disseram em nome de Pedro, em nome de João, mas eles disseram em nome de Jesus. Nossa autoridade vem dele, não dos nossos próprios méritos. Nós dependemos do Senhor. Sem Ele não somos nada. Sem Ele não somos ninguém. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Meus amigos, há muitas pessoas à espera de um milagre neste exato momento. E nós temos a solução. Nós sabemos quem é a solução.
Nós cremos na solução. Jesus Cristo é a única solução, Ele é a única esperança. Em nome de Jesus, meu querido amigo, se você está aleijado espiritualmente, se você está perdido, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Entregue o seu coração a Jesus. Reconheça que você não pode viver prostrado no pecado, que você não pode viver longe de Jesus, que você precisa de Jesus para ter a vida eterna. Saia do pecado, arrependa-se do seu pecado, reconheça a sua posição e diga: Senhor Jesus, entre na minha vida, transforme o meu coração. E a igreja, na autoridade do nome de Jesus, repito, não é do pastor, não é de ninguém, é no nome de Jesus, ela diz para os perdidos como instrumentos de salvação: levanta-te e anda, porque a igreja é quem leva esta mensagem, a mensagem da palavra de Deus. É Jesus quem salva, é Jesus quem cura, é Jesus quem liberta. E nós, a igreja, somos agentes colaboradores para levar pessoas a Jesus. Nós temos a virtude, conforme nós lemos, o poder, a autoridade do Espírito Santo para isso. O que nós estamos esperando? Olhe para o seu marido, olhe para o seu filho, olhe para a sua esposa, olhe para o seu vizinho, olhe para o seu colega de trabalho, aquele colega que você conversa com ele todos os dias durante a semana. Será que você tem que falar de Jesus para ele? Aquele melhor amigo que vem se lamentando das coisas, das circunstâncias da vida para você, você fala de Jesus para ele? Concluindo, os versos seguintes dizem assim: segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Quem fez isso? Foi Pedro. Quem faz isso hoje? Eu e você. A igreja de Jesus. Nós pegamos na mão dos perdidos pecadores. Não com desprezo, não que nós sejamos melhores do que eles, porque nós não somos. Repito, o que há de melhor em nós é Jesus. Ele ser melhor do que tudo e todos. Então nós estendemos as mãos para o perdido, trazendo-o para Jesus. Segurando pela mão, diz a palavra do Senhor, pela mão direita ajudou a levantar-se. Eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. A vida daquele homem mudou. E a sua vida pode mudar também. A vida de muitos pode mudar. Jesus é quem transforma. O poder vem do Senhor. E nós, a igreja, somos agentes de instrumentos, colaboradores, para levar os perdidos, os aleijados espirituais a Jesus. Você que neste momento está sendo tocado pelo Espírito Santo e reconhece que você não pode continuar na vida que você está levando. Talvez você esteja agora refletindo sobre a sua própria vida. O que eu estou fazendo? O que eu fiz até agora? O que eu sou? Meus amigos, nós estamos vivendo os finais dos tempos. E tem muita gente que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você seja um deles. Não sou eu, não é quem está do seu lado que vai lhe obrigar. Essa é uma decisão pessoal. Pastor, como eu faço? Eu tenho que subir escadarias, eu tenho que subir de joelho, o que eu tenho que fazer? Reconheça a sua condição agora. Diga ao Senhor Jesus: Senhor, eu me arrependo. Me arrependo dos meus pecados. Eu não posso continuar vivendo sem o Senhor na minha vida. Porque a vida só existe em Jesus. A partir de agora, Senhor Jesus, eu, um homem pobre pecador, na lama do pecado, neste momento eu entrego tudo que eu tenho, meu coração a Jesus, ao Senhor.
Diga para Jesus: Senhor, entra na minha vida. O meu coração te dou. A minha vida eu te dou, Senhor. E receba o Espírito Santo de Deus. Receba Jesus Cristo na sua vida. Se você fez essa decisão, diga para quem está do seu lado aí agora: eu entreguei a minha vida a Jesus. Que sejamos uma igreja missionária, proclamando Jesus Cristo, a única esperança. Que Deus nos abençoe.